Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, de língua portuguesa com a crônica argumentativa, certo? Nós sabemos que a crônica é uma narrativa, é um conto, é uma narrativa, é uma história de um povo, né? E que com o passar do tempo ela passou a ser uma forma crítica, né? Por isso que é crônica argumentativa, no caso, certo? E passou a fazer parte de jornais e revistas. Então, vamos ver o que nós temos hoje para a nossa aula. Então, nós temos aqui, nós temos aqui a função e a estrutura composicional. No nosso sumário, nós temos características e recursos argumentativos e passo a passo de uma crônica argumentativa. Como ela vai ser feita? Então, nós vamos ter aqui a função e estrutura composicional. Então, nós vamos rever aqui, essa função e essa estrutura. Nós vamos ter que a crônica argumentativa é um tipo de texto em que a argumentação é a sua principal marca, Se eu vou utilizar a argumentação, é porque eu tenho argumentos, eu tenho fatos, eu tenho como provar, eu tenho como convencer, a outra pessoa que eu estou certa. Meu raciocínio está certo. Então, eu vou trazer outras pessoas para o meu lado. Vou tentar convencê-la. E se eu conseguir, aí a pessoa vai dizer, eita, tia Kilvia falou isso e eu concordo com ela, E nós vamos ver que eu vou ter a contrapartida, Eu posso fazer esse jogo dentro da crônica. Ela é muito utilizada pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e as revistas. Nós vimos isso aí na outra aula, Que a crônica, antes de ser utilizada no meio da comunicação, era relatos, era contado por um povo, A história que estava ocorrendo naquele momento ou que já tinha ocorrido. Então, a partir do momento que ela passou a fazer parte do meio de comunicação, ela já foi tomando uma outra forma, Ela já foi adquirindo outros nomes. No caso, a crônica argumentativa, que é a expressão, é a parte subjetiva do cronista. Então, os cronistas, autores que escrevem as crônicas, expressam nesse tipo de texto um tema e a sua opinião, que é o seu posicionamento, sua posição, ponto de vista ou juízo de valor sobre tal assunto. Então, na hora da escrita, o autor ele vai citar esse tema, Vai ter o tema e ele vai escrever sobre ele vai tomar um posicionamento, porque eu posso dar um nome de ponto de vista, eu posso dar um juízo de valor, o que ele pensa, o que ele acha, certo? E eu vou ter a crônica argumentativa, é um tipo moderno de crônica, acabei de falar, Quando eu falei no meio de comunicação, certo? Então, ela é moderno, essa crônica, porque ela faz parte do meio, ela faz parte de um meio social, de um meio de comunicação, E dentro desta parte, ela tem a função de ironizar e usar o sarcasmo, com frequência nesse tipo de texto. Então, tem um pensamento aqui,
Não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Certo? Desmond Tutu, né? Nobel da Paz. Então, não adianta a gente gritar, o que adianta é a gente ter argumentos, né? Gritos não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Eu tenho que ter argumentos que eu possa convencer a outra pessoa. E nós temos aqui aquelas características, né? Uma boa crônica argumentativa deve ter argumentação e persuasão, né? Eu tenho que usar o meu poder de convencimento das palavras, uma linguagem coloquial, simples e direta. Quer dizer, essa linguagem coloquial que, se vocês estivessem em sala de aula, tia, mas o que é essa linguagem coloquial? É a nossa fala do dia a dia, certo? São as expressões que nós utilizamos no dia a dia, mas não quer dizer que eu vou escrever errado, não, certo? Não quer dizer isso. É a fala, é a nossa fala. Ela é simples e é direta. Tudo é organizado dentro da norma padrão da língua portuguesa. Textos relativamente pequenos, temas do dia a dia e polêmicos, crítica, humor e ironia, né, que nós já falamos naquela outra aula, né, que ele faz uma crítica, o humor, ela tem um humor e ela ironiza também. Qual é a principal finalidade? Induzir a uma reflexão, né, sobre aquele tema polêmico, sobre aquele assunto polêmico. Subjetiva e criativa, né? Ela é subjetiva porque parte de um ponto de vista do cronista, certo? Porque ele vai analisar e vai dar o seu ponto de vista, vai dar a sua opinião, certo? Sobre aquele determinado ponto. O outro, certo? É criativo porque todo texto tem que ter a criatividade, tem que ter aquela marca do autor, né? Então, tem o subjetivo é por conta da opinião, né? Dos argumentos que o cronista utiliza. Por isso que é subjetivo. Ah, professor, e o objetivo? É quando eu só narro uma história, certo? É o que todo mundo está vendo, parte de um único ponto. Agora, o subjetivo parte de um único indivíduo, é a maneira como ele vê, a maneira como ele vai argumentar. Função do estilo jornalístico, né? Fusão do estilo jornalístico e literário. Jornalístico, que ele tem a parte de informar. Literário, porque vai envolver o cronista a partir dos seus pensamentos. Poucos personagens, né? Já foi citado na nossa outra aula. E se houver o tempo e o espaço limitado, certo? Caráter contemporâneo do nosso tempo atual. Cuidado. Pronto. E aqui nós vamos ter passo a passo de uma crônica argumentativa. Então, o nosso primeiro ponto é esse aqui, ó. Para produzir uma crônica argumentativa, é preciso escolher um tema atual. Então, a crônica parte de um tema atual. Esse tema pode ser sobre gravidez na adolescência, juventude, violência, guerra, fome no mundo, política, uma briga de vizinho, corrupção, dentre outros. Ou seja, aqui estão alguns temas que são polêmicos e que são atuais,
certo? Então, o primeiro passo é a escolha do tema. Eu não posso fugir disso, certo? Depois, eu vou ter que escolher o assunto da crônica argumentativa. Então, como é que eu vou escolher o assunto da crônica argumentativa? Eu tenho que pesquisar bastante, certo? Sobre o assunto. Depois, eu tenho que organizar aquilo que eu li. Eu tenho que organizar as minhas ideias e selecionar os argumentos. Lá na nossa apostilazinha, lá na página 47, se eu não me engano, tem como eu posso utilizar algumas palavras no meu texto, né? É bom dar sempre uma olhadinha naquele quadro verdinho, certo? Então, primeiro passo é a escolha do tema. Segundo, eu vou escolher o assunto. Depois eu vou fazer uma pesquisa sobre o tema, sobre o assunto, né? E eu vou depois, eu devo organizar as minhas ideias. Depois que eu organizo essas ideias, vai surgir os argumentos, certo? O que é que você acha? Gravidez na adolescência. Qual é o seu posicionamento? Certo? Então, uma crônica argumentativa deve ter argumentos. Caso não tenha argumentos consistentes, isso é, que convença, o que deveria ser uma crônica argumentativa se torna um texto informativo, certo? Aí foge do que nós estamos estudando. Se é crônica argumentativa, você tem que ter argumentos, tem que ficar claro esse argumento lá dentro da sua crônica, certo? Não é que você vai utilizar eu acho, eu penso, de jeito nenhum. É a colocação desses verbos que vai direcionar o texto. Não só os verbos, mas aquela organização da sua argumentação. A contrapartida, né? Que nós já analisamos o suficiente durante esse mês. E nós vamos ter uma especificidade, né? Considerável das crônicas é a grande quantidade de críticas, como um ponto de humor, sarcasmo e ironia. Assim sendo, seja muito criativa ao escrever sua crônica argumentativa, certo? Então, você tem que prestar atenção, certo? É a linguagem que você está utilizando. Você não vai só informar, você vai fazer uma crítica, né? Agora, eu não posso usar qualquer crítica. Eu tenho que conhecer o assunto para poder escrever, certo? Para poder argumentar o suficiente. Em uma crônica narrativa argumentativa, é contada uma pequena história com personagem, tempo e espaço. Esse tipo de crônica pode ter discurso direto ou indireto, certo? Aqui encerramos mais uma aula para vocês. Atividade, né? Vocês vão escrever uma crônica argumentativa. Aqui vocês têm 3 temas, certo? Esses 3 temas aqui, ó: violência, a fome no mundo e uma briga de vizinhos, certo? Então vocês vão produzir
essas crônicas aí, certo? E no decorrer da semana vocês vão enviar para mim, ok? Obrigada pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser.